Vamos iniciar a videoaula utilizando planilha eletrônica para uso de estatística. Aqui nós temos uma planilha do Calc, do LibreOffice. Ela é semelhante a planilhas de Excel ou do Google Drive, onde nós temos nas colunas representada por letra. Então temos coluna A, coluna B, coluna C e assim sucessivamente. E nas linhas representada por número. Basicamente, nós teremos que cada local desse, onde nós entraremos com as nossas informações, serão chamados de células. Então, teremos a célula B1, célula B7, A3 e assim sucessivamente. Os dados nós entramos, normalmente utilizamos a primeira linha para ser o nosso cabeçalho da nossa planilha e o restante nós vamos preencher com nossas informações. A planilha pode ser utilizada para utilizarmos funções matemáticas e vamos ver algumas funções básicas aqui. Eu vou apenas colocar alguns números aqui, de altura de pessoas, por exemplo, e vamos efetuar alguns cálculos com essas alturas. O N eu botei aqui apenas como sendo um contador. Então, 1, 2, 3, 4 alturas está de bom tamanho. 1,60 m, 1,61 m, 1,70 m, 1,75 m. Como nós vimos aqui, eu vou centralizar esses valores. Vou apenas colocar aqui umas bordas para ficar bonitinho. Centralizei. Como podemos ver aqui, alguns estão com 2 casas decimais, outra com uma. Vamos aumentar o número de casas decimais aqui. E aqui estamos todos com 2 casas decimais. Bom, para fazer qualquer função, qualquer cálculo, nós teremos que usar colocar a igualdade. Quando nós colocamos a igualdade aqui, o Calc está esperando que nós entramos com uma função. Então, eu posso pegar aqui, igual 1,80, 1,60 mais 1,61, para somar os dois primeiros. Veja que eu não coloquei 1,60 m e 1,61 m. Eu coloquei o valor que está na célula B2, mais o valor que está na célula B3. Ele vai fazer essa soma para mim e deu 3,21 m. Eu poderia ter feito exatamente isso, igual 1,60 m mais 1,61 m e vai dar o mesmo, quando der enter, faz o mesmo resultado. A diferença está aqui. Como aqui está 1,60 m mais 1,61 m, se eu vim aqui alterar para 1,70 m, o resultado aqui continua o mesmo, porque eu coloquei 1,60 m mais 1,61 m. Aqui no primeiro, eu coloquei o seguinte, o valor que está na célula B2 mais o valor que está na célula B3. Então, cada vez que eu alterar o valor que está nessas duas células, ele vai alterar o resultado. Eu vou voltar aqui para 1,60 m novamente e ele vai dar o mesmo resultado. Então, por isso que é interessante quando nós formos fazer cálculos utilizando a planilha eletrônica, que nós escrevamos de forma com os endereços das células e não com os valores. Então podemos fazer aqui vários cálculos, várias funções. Eu posso soma, subtração, multiplicação, adição, soma. Como é que eu faço uma subtração? 1,60, o valor da B2, menos o valor da célula B4. Então eu simplesmente escrevi B2 menos B4, e aqui está, e o resultado, menos 0,1. Divisão, multiplicação, divisão. Eu vou pegar 1,75 dividido por 1,60. Aqui está o valor. Eu posso fazer elevar ao quadrado, elevar ao cubo, elevar à quarta. Sempre colocar igual. Eu vou pegar o valor que está aqui, 1,60 m, colocar o circunflexo, digitar, dar um espaço, ele aparece,
e elevar ao quadrado. Então, em 60 ao quadrado vai ser igual a 2,56. Eu posso fazer uma soma de todos eles. Igual o valor que está aqui, mais o valor de B3, mais o valor de B4, mais o valor de B5. 6,66. Eu posso pegar todos esses valores, somar, e agora eu dividir por 4. Eu estou fazendo uma média, né? Então, pegando todos os valores, somando, dividindo por 4. Eu tenho uma média que é 1,665. Então, eu posso fazer as operações matemáticas escrevendo. Uma outra forma é nós utilizarmos as funções que já estão disponíveis e podemos verificar aqui nesse assistente de função. Então, por exemplo, nós temos funções do tipo banco de dados, nós temos funções financeiras, funções lógicas, de matemática, de estatística, de planilha, de texto. Bom, e se nós quisermos ver todas, podemos aqui verificar todas as funções. E aqui nós temos uma lista das funções que nós podemos utilizar. Então, vamos dar só um exemplo aqui. Se eu quiser somar todos esses valores, nós vimos aqui que nós podemos pegar igual B2 mais B3 mais B4 mais B5. Mas se nós tivermos uma série de dados de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dados, isso aí fica impraticável. Nós temos uma função que se chama, nós queremos fazer uma soma, então eu posso procurar aqui, PQRS, alguma coisa que se pareça com soma, e eu tenho aqui soma. Quando eu clicar aqui, ele vai mostrar aqui para mim. Soma, ela retorna a soma de todos os argumentos. Então, os argumentos que eu tenho estão aqui. Se eu quero essa função, é só eu clicar em próximo. Ele já vai mostrar para mim como se escreve a função, igual soma, aparência, eu vou colocar aqui dentro. Eu posso clicar 1 a 1, aqui. Então, eu vou dar esse exemplo. Qual é o número 1 que eu quero somar? É esse aqui. Qual é o número 2? É esse aqui. Ele vai colocando as células. O número 3 e o número 4. Então, na célula B2, B3, B4 e B5. Já me dá o resultado aqui, 6,66. Quando nós temos poucos dados, podemos fazer isso. Ou se nós tivermos muitos dados e quisermos somar locais específicos. Porém, não seria interessante se nós quiséssemos somar todos eles escrevendo 1 a 1. Então, o mais interessante aqui é o seguinte, que eu posso, nessa número 1 aqui, eu selecionar os meus quatro dados de uma vez. Então, da célula B2 até a B5, ele me dá o mesmo resultado, 6,66. Ou eu poderia, nesse caso, se eu quiser somar os dois primeiros e somar com o último. Aí eu teria da B2 até a B3 e depois a B4. Então, vamos voltar aqui, somar da B2 até a B4, já me dá o resultado. Ok. 6,66. Eu posso fazer a média. Então, procurar a função aqui, média. F, G, J, K, L, M, E, média. Retorna a média de uma amostra. Eu digo próxima. Quais são os números que eu quero tirar? A média está aqui, da B2 até B5. Já me dá a média aqui, ok. 1,665, que é como nós calculamos aqui. Tem várias funções estatísticas. Eu posso procurar saber qual é o maior valor. Então, qual o valor máximo dessa série de dados? É claro que como é pequenininho, eu estou vendo que é 1,75. Mas eu posso procurar aqui, IJKL, e procurando máximo. Deixa eu ver se máximo. Retorna o valor máximo de uma lista de argumentos. Então, vou dizer o próximo. Os argumentos meus estão aqui. E eu digo OK.
o maior valor aqui é 1,75. E é verdade, está aqui 1,75. Se eu quiser saber qual é o menor valor, é o mínimo, eu posso ir lá também, mas se eu quiser escrever a fórmula, eu já souber, vou escrever mínimo, abre parênteses, seleciono aqui minha série de dados, fecho parênteses, e o menor valor é 1,6. Se eu quiser calcular a variância disso aqui, variância, eu posso fazer minhas fórmulas, mas tem uma função, sempre lembrando que eu tenho que colocar o sinal de igualdade, var a função para ele calcular a variância, e eu venho aqui, seleciono todos, e aqui está a variância. Bom, isso é o que nós queríamos apresentar de primeiro, mostrar como faz uma planilha, como a gente pode entrar com funções e como a gente podemos utilizar como se fosse uma calculadora, utilizando funções matemáticas. Na próxima aula nós veremos um exemplo para fazer esses cálculos. Até lá!